Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra online, a mais uma palestra da Casa da Fraternidade. Estamos muito felizes com a presença de todos, com a possibilidade da gente continuar esse trabalho, mesmo online. Estamos dando as boas-vindas para Jaciara, para Galdino, Sec Luiz, Edson Moreno, nosso palestrante, já está aqui. Edson? Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vindo de volta. Para a gente começar, como sempre, vamos fazer uma leitura aqui de uma mensagem. Para a gente vai se preparando. Nós queremos a boa vida ou a vida boa? Nem sempre a boa vida significa vida boa. Muitos estão na boa vida do egoísmo, do vício, da indisciplina, do crime, da preguiça, da corrupção e da ignorância. Hoje gozam a boa vida. Logo mais experimentarão a má vida. O egoísmo está na raiz de todos os nossos males. E a espiritualidade nos diz que o egoísmo alimenta a boa vida. Cuidado! O egocentrismo nos faz desrespeitar o próximo para atender às nossas necessidades. Com isso, teremos a boa vida, mas nunca a vida boa. Porque o mal que fizermos a alguém, nós faremos primeiramente a nós mesmos. Então, vamos nos preparar, fazer a nossa prece inicial. Então, podemos fechar os olhos, tomar uma inspiração profunda, inspire, expire. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para a realização de mais uma palestra online da Casa da Fraternidade. Pedimos, Senhor, a Tua presença, a Tua inspiração, para que nossos trabalhos aconteçam da melhor maneira possível e que possa cada dia mais alcançar mais pessoas. E com a prece que o Senhor nos ensinou, daremos por iniciada a nossa atividade desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Então, nós estamos fazendo da seguinte maneira, a gente fala aí, pode falar uns 40 minutos, depois a gente dá um tempinho para o pessoal fazer perguntas, tá? Quem quiser já ir mandando perguntas sobre o tema, o nosso tema da noite é a oração e a fé. Então, eu vou sair um pouquinho, você pode ficar à vontade, e aí quando for dando o horário, eu retorno. E a gente vai vendo as perguntas, tá bom? Ok, tá bom, um abraço. Boa palestra. Obrigado. Então, boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de aqui estar mais uma vez trabalhando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que possa ser útil, que pelo menos alguns corações possam se sentir tocados. Eu espero que tenhamos, assim, alguma palavra, ou uma ideia, ou uma história que possa inspirar algum daqueles que aqui conosco permanecerem e que vejam depois a palestra, para que se voltem para Jesus, e eu acho que a melhor maneira da gente se encontrar com nós mesmos é a partir dessa nossa integração com Deus. Porque nós, sem Deus, realmente não produzimos de forma adequada na nossa existência. A palestra de hoje é a oração e a fé. Nós vamos falar primeiro da oração, porque
a fé vem como um ingrediente. Então, seria mais interessante que a gente falasse do que seria a oração, o que Jesus nos recomendou, qual seria a melhor maneira, qual é a eficácia, como orar, onde orar, para que depois a gente possa dar algumas pinceladas sobre a fé, de que forma que a fé pode ser trabalhada e de que forma que ela influencia nas nossas orações. Primeiramente, vamos falar desse conceito de oração. Leon Denis, no livro Depois da Morte, vai dizer que... perdi aqui. Vai dizer para a gente que a oração é uma expansão íntima da alma em direção a Deus. Então, que no Pensamento e Vida, que é um livro fabuloso de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele vai dizer para a gente que a oração é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Ou seja, qualquer construção na nossa vida aqui material, ela deve ser precedida de uma concentração, de uma oração, de voltarmos nossa mente para Deus. É o divino momento, continua Emmanuel, é o divino momento da mente, ele chama a mente de espelho de nossa alma. É o divino momento da mente no rumo da esfera superior, para refletir aqui a grandeza de Deus. Então, na medida que nós colocamos a nossa mente na direção de Deus, integrando-nos com Deus, integrando-nos com essa esfera superior, que são os representantes de Deus que nos auxiliam, nós realmente vamos poder produzir de forma melhor, refletir a grandeza de Deus e a grandeza dessa esfera superior aqui nas nossas ações diárias. Mas nós estamos aqui no Instagram, e o Instagram é uma dessas redes sociais que vai sempre, faz parte hoje da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, e são caracterizadas pela rapidez. Tudo tem que ser muito rápido, tudo é de forma ligeira, en passant. Então é tão interessante porque precisamos entender bem o que é a oração, porque senão a gente vai pensar que mandar uma mensagem por Zap, por WhatsApp, pega uma oração e pega uma mensagem de uma oração e manda lá para 20 pessoas. E depois a gente vai ficar com essa ideia de que hoje eu já orei para 20 pessoas, porque mandou uma mensagem de WhatsApp para 20 pessoas. Na verdade, quando você manda uma mensagem, uma oração de WhatsApp, é até uma coisa boa, mas é um pensamento rápido e fugaz em direção àqueles que nós selecionamos. Um bom pensamento, mas não é uma oração. Porque a oração é uma conjugação do nosso pensamento com Deus, é uma sintonia, é um processo muito sofisticado. Então, orar por alguém está muito acima de enviar uma mensagem de WhatsApp. Orar por alguém envolve uma concentração, envolve uma sofisticação, envolve você colocar a sua mente para vibrar e para emitir ondas de pensamento em direção a Deus, em favor daquela pessoa que conosco, para quem nós desejamos o melhor. Então, no Livro dos Espíritos, ele vai nos dizer na questão 659, pergunta-se Kardec pergunta, qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. A prece e oração é basicamente a mesma coisa. A prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus, diz lá no Livro dos Espíritos, é pensar nele, aproximar-se dele, comunicar-se com ele. Na medida que nós nos interessamos em realizar uma oração, realizar uma prece em favor de nós mesmos ou em favor de alguém, nós estamos nos aproximando de Deus. Nós estamos nos comunicando com ele. Então, pela prece, continua a resposta, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir ou agradecer. Pedir por nós ou por outra pessoa, mas é importante que a gente possa saber o que pedir. Pedir coisas boas, pedir coisas elevadas,
porque na medida em que a gente vá pedir algo que não seja positivo, a gente não vai estar direcionando essa onda de pensamento para o alto. Estaremos direcionando essa onda de pensamento para baixo, para os mundos inferiores, que têm intenção de conjugar forças para elaborar o mal. Então, é importante a gente pedir sempre as coisas elevadas, sabendo o que pedir. É importante também que a gente saiba receber, perceber a resposta, porque nem sempre aquilo que nós pedimos, nós recebemos. Muitas vezes, recebemos de forma diferente, mas de forma diferente é também uma resposta de Deus àquele nosso pedido. É um ato de agradecimento, agradecer aquilo que temos, aquilo que recebemos, as oportunidades, os talentos, as bênçãos, tudo, e um reconhecimento da grandeza de Deus, reconhecimento por tudo que nós temos. E é um louvor. Um louvor é você reconhecer pela prece a natureza que Deus nos oferece, a perfeição que nos oferece. É uma mensagem de carinho que nós entregamos, exaltando a grandeza de Deus. Essas são as 3 características da prece que nós podemos trabalhar. A importância da prece é porque, na medida em que nós trabalhamos uma energia positiva em nós nos colocamos numa situação de sintonia com Deus, sintonia com os nossos mentores, sintonia com o bem, com a paz, com a luz, nós alteramos o nosso campo mental, o nosso campo, o nosso estado vibratório, ele se altera. Então, a gente, quando está em estado de prece, a gente tem toda a nossa condição vibratória alterada. Essa condição vibratória alterada vai permitir que os bons espíritos se aproximem da gente para nos sustentar as boas resoluções, para nos inspirar boas ideias. Então, a prece tem que ser um ato contínuo da nossa existência, para permitir que nós possamos sempre interagir com esses seres luminosos que nos auxiliam, com nossos mentores, os nossos anjos guardiões. Existe uma diferença muito interessante entre rezar e orar. O que é rezar? O que é orar? Rezar é repetir palavras segundo fórmulas determinadas. Na verdade, não há problema que nós façamos uma oração como uma reza, repetindo palavras, desde que a nossa mente esteja ali acompanhando aquelas palavras que são ditas, para que elas tenham verdadeiro sentido, para que possam fazer sentido e nós estejamos vibrando em cima daquelas palavras, acompanhando todas aquelas palavras que nós estamos repetindo. Porque rezar somente pela repetição de palavras, no momento que nossa mente esteja desconectada, esteja distante daquelas palavras que nós estamos repetindo apenas como sons, e não vai fazer nenhum bem, não vai surtir nenhum efeito. Já orar é diferente. Orar é sentir. Orar é o sentimento. Orar é conexão, é sintonia com Deus. Falar, não precisa se falar muita coisa, mas que se fale a nossa verdade para que se tenha um diálogo franco com Deus. Tem até uma história de Madre Teresa de Calcutá que é muito interessante, que ela perguntar a ela se ela orava muito. Ela dizia que realmente ela orava muitas horas. Passava muitas horas durante a noite orando. E perguntaram, e quando a senhora ora, o que a senhora fala para Deus? Ela diz, nada, eu só escuto. Aí veio então a pergunta, e o que Deus fala para a senhora? Ela, nada, ele também só escuta. Então, dá para a gente perceber que isso é sintonia, ela se coloca num estado de oração em que ela se reconhece em sintonia com Deus, que não precisa ela falar nada e que também não precisa escutar nada, ela está ali nesse estado de oração, orando dessa forma, sem falar e sem ouvir, essa conexão com Deus.
E a eficácia de nossa prece? A prece é eficaz? No livro Os Mensageiros tem uma história muito interessante que no capítulo 25, 24 e 25. No 25 eles vão dizer para a gente que não há prece sem resposta. Todas as preces são respondidas. E que quando a oração é filha do amor, não é apenas uma súplica, é uma comunhão entre o Criador e a criatura, produzindo o maior influxo magnético que conhecemos, dizem os espíritos. É muito interessante porque no capítulo 24, Ismária, que é o espírito mais evoluído que vivia ali naquele campo da paz, eles estavam numa equipe de umas 6 ou 7 pessoas para auxiliar alguns espíritos e foi pedido para que Aniceto, que era o mentor que acompanhava André Luiz, fizesse a prece. Mas há uma regra que funciona no plano espiritual que é muito interessante. Sempre o espírito, no grupo que está reunido, é sempre entregue a palavra àquele espírito que tem maior evolução para que ele conduza e faça a prece. Então, Aniceto declina de fazer a prece e entrega essa incumbência para Ismalha, que era ali o espírito mais evoluído que tinha. Ismalha faz uma prece muito bonita e, ao final da prece, André Luiz, muito emocionado, abre os olhos para enxugar as lágrimas que caem de seus olhos e ele vai perceber, quando abre os olhos, que caem do alto flocos, como se fossem flocos de neve, flocos brancos caem sobre aquela equipe de 7 pessoas que estavam reunidas para auxiliar quase 2.000 doentes. E aqueles flocos de neve não caem sobre aqueles doentes que eles iriam auxiliar. Caem sobre a equipe, sobre aquelas 7 pessoas que iriam auxiliar os espíritos. E ele vai perceber que aqueles flocos de neve que caem em cada um começam a sair deles sob uma forma de uma bolha, como se fosse uma bolha de sabão, como uma forma de uma bolha luminosa na cor da expressão vibratória de cada um. Aquele da equipe que se iluminava com uma iluminação mais esverdeada, outro com uma iluminação mais lilás, outro com uma iluminação mais branca, iluminação própria do espírito, ele saía dele, do seu pescoço, do cérebro e do coração, bolhas na cor da sua vibração. Então é mais ou menos assim, é como se Ismalha tivesse pedido recursos aos céus, recursos a Deus, para auxiliar aqueles que estavam lá doentes, e Deus entrega os recursos àqueles que vão ser os instrumentos dele no auxílio daqueles doentes. Então a prece ela faz essa nossa comunicação com o alto e nós recebemos a partir dela recursos para que possamos com esses recursos produzir em nome de Deus o bem entre os homens. O homem é que ajuda o próprio homem. Vai dizer nesse próprio capítulo, vai dizer o seguinte, que quando a prece traduz o amor divino, ela caminha em sentido vertical para o alto. Mas para receber, então, as bênçãos da vida superior. E aquilo que eu falei lá no princípio, quando você faz também uma concentração com objetivos negativos, a prece tem um sentido já não em direção ao alto, mas em direção aos mundos inferiores, para buscar a associação com aqueles que também desejam realizar o mal. Então, a prece ela tem uma condição muito importante na nossa existência. Ela pode nos equilibrar, pode auxiliar bastante na nossa vida. Onde que a gente vai orar? E o Cristo disse, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora a teu pai que está em secreto. É interessante porque naquela época as residências não eram como as residências de hoje. Não tinham quartos, não tinham, mesmo se tivesse aposentos, existiam áreas onde as pessoas se colocavam. Mesmo que tivessem quartos, não tinham portas, poderiam ter algumas cortinas. Então,
Quando o Cristo está falando, entra em teu quarto, fechada a porta, ora teu pai, é uma mensagem um tanto também simbólica. Ele está querendo dizer para que a gente possa entrar em nós mesmos, no nosso íntimo, no templo da nossa alma, para conversar com Deus. Porque o Deus distante, criado pelos homens, naquela época, com Jesus passou a ser um Deus que vive em nós, que está dentro de nós. Então, quando nós entramos no íntimo de nós mesmos para nos harmonizarmos, para orarmos a Deus, a esse Deus que está dentro de nós. Então, o tempo passa a ser na nossa alma. Pedir, buscar e achareis, bater e ser-vos-á. O Cristo, quando ensina no Pai Nosso aos discípulos, vai ensinar em Mateus capítulo 8, porque os discípulos pedem para que ele os ensine a orar. Ele então ensina os discípulos a orar, mas ele continua a fazer um ensinamento muito grande. Ele vai dar aquele ensinamento do pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e ser-vos-á. No sentido de que pedir é você colocar na tua mente, é você lançar os teus pensamentos, os teus projetos no plano mental. E no sentido de buscar e achareis, buscar é você fazer a tua parte. Porque não adianta, nada vai cair na nossa frente já construído. Nós temos que fazer também a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, o buscar é exatamente o ajuda-te. E bater e abrir-se-vos-á. Na medida em que eu faço meus projetos, lanço para o alto, lanço para Deus, aquilo que eu desejo, aqueles meus projetos, e eu estou pedindo dessa forma. E na medida em que eu busco, que eu faço aquilo que está a meu alcance de realizar, então depois, basta eu bater e abrir, porque eu já consegui, aquilo já está comigo. Muitas vezes a gente se preocupa com o resultado das nossas preces, mas assim, o tempo é uma criação dos homens e a gente vai fazer com a nossa prece a mudança do nosso campo mental. Tanto que Jesus fala que aquele que foi orar e que se tivesse algo contra o seu irmão, que era melhor ele saísse e fosse se resolver com o irmão dele, pedir o perdão e oferecer a amizade ao irmão, porque quem não perdoa não consegue fazer essa modificação no campo mental que a prece nos propõe. Qual é a condição para a gente receber esse amor divino? A condição é porque assim, a lei não é derrogada, é ação e reação. Aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Mas a lei não é derrogada. A vantagem da prece para que nós possamos receber o amor é uma mudança de atitude, é o nosso alinhamento com a lei divina. Não são as leis de Deus que mudam. Quem ora e quem faz as orações é que vai mudar. E mudando, vai receber de forma diferente, porque a cada um conforme as suas obras. E fé. Vamos partir, então, agora para falar um pouco da fé, porque a gente já viu que a gente tem que estabelecer essa sintonia e essa condição. A fé, na verdade, é aquele ingrediente que vai fazer com que essa nossa conexão, esse nosso Wi-Fi, seja mais potente ou não. Então, a fé, como definição, é uma confiança, crença, credibilidade em algo que você não tem nenhum tipo de evidência. É convicção daquilo que você não vê. Jung vai dizer, ele tem um livro interessante, que é O Homem e Seus Símbolos. Ele vai dizer que o homem tem um arquétipo, ele tem um arquétipo que ele chamou de Imago Dei, que é a imagem de Deus. E esse arquétipo é que está presente na nossa sociedade, no nosso íntimo e em todos nós. Ele vai dizer que se você fosse, nesse livro, O Homem e Seus Símbolos, ele vai dizer que defender uma crença religiosa ou declarar que elas não existem, que são ilusões, ambas as proposições são impossíveis de serem provadas, porque, sob o ponto de vista material, você não pode provar que Deus existe, mas também não pode provar que não existe.
E aí ele vai dizer que todo mundo tem a liberdade de fazer escolhas sobre seu ponto de vista, apesar de que esse símbolo religioso está presente em todos. E ele vai dizer que o papel dos símbolos religiosos é exatamente dar significação à vida do homem. É verdade. Quando nós temos fé em algo, quando nós temos um ideal, nós passamos a ter a vida com mais significado. Nós passamos a suportar, aqueles que têm fé, passam a suportar as provações, porque tudo aquilo que ele passa tem um sentido, tem um objetivo. Tá? Então, vai dizer também, no texto, que Paulo, o mito que se apoderou de Paulo, o arquétipo da imagem de Deus, dessa convicção que Paulo tinha de ser mensageiro de Deus, fez dele algo muito maior do que um mero artesão. Na verdade, Paulo se reconstruiu de forma brilhante. E existem vários tipos de fé. Existem vários tipos de fé. Aquela que acredita é infantil, aquela que acredita sem pedir provas. Tudo que se diz é acreditado. Olha como essa fé é muito infantil. É tão interessante que eu vi recentemente uma série na internet, não nada contra nenhum tipo de crença, nenhum tipo de religião. Eu vi uma série que se chama Califado, tá? Em exibição na Netflix, e ela é muito interessante porque tem um rapaz que faz parte lá do Estado Islâmico e ele é casado com uma moça da Suécia que tinha ido para lá. É como se eles convencessem as moças a ir para lá, para o Estado Islâmico. E essa moça estava casada com ele, tinha uma filha, e ele orava muito. Agora ele tinha alguns traumas por conta de alguma situação de guerra lá que ele viveu, e ela dava muito apoio a ele, mas estava sempre rezando, estava sempre rezando. E em determinado momento, ele e os outros companheiros dele se ligavam a um homem, não me lembro bem qual é o termo, não sei se é um imã, eles se ligavam a um que era como se fosse um chefe religioso e um chefe de trabalho desse grupo de pessoas. Mas essa pessoa, que era como se fosse o chefe deles, ela se colocava como sendo o intermediário da vontade de Deus. Como se fosse alguém que soubesse exatamente aquilo que Deus queria para eles. Em determinado momento, vira para ele e diz assim, olha, Alá está querendo de você uma coisa grande. Alá quer que você seja um mártir. E ele sai dali, já percebendo que ele ia ter que dar a vida dele de alguma maneira, e ele sai e vai conversando com a esposa e perguntando para ela por que será que Alá não está gostando de mim? Por que será que... Vou chamar o Alá que ele fala de Deus. Seria como se ele dissesse, por que será que Deus não está satisfeito comigo? Eu tenho feito tudo da forma que ele me pede. Tenho orado todas as vezes, eu tenho orado fervorosamente, porque não estou entendendo por que será que Deus não está satisfeito comigo. Então é aquele tipo de fé que é infantil. Acredita que aquele realmente era o representante de Deus, estava para ele dizendo uma coisa que era a vontade de Deus, e de forma infantil fica achando que Deus está punindo de alguma maneira, sem saber por que Deus estava punindo. Então é uma fé infantil, aquela que acredita em tudo, sem pedir provas de forma nenhuma. A gente tem uma fé também emocional, que é uma fé que passa a ser um sentimento, uma emoção, que se acende ou apaga, aumenta ou diminui em função do estado emocional em relação à pessoa. Se eu tenho um líder religioso que eu gosto, eu tenho muita fé. Se eu paro de gostar dele, eu tenho muita fé. Então você acaba tendo fé não nas propostas, mas você acaba tendo fé nas pessoas e em função do teu sentimento em relação a elas. Mas a gente tem também uma fé que é a fé intelectual, que é fruto da experiência, fruto do conhecimento. São crenças e costumes que são consolidadas ao longo do tempo. Tudo que eu faço e que
funciona de uma maneira que parece correta, funciona, aquilo vai se consolidando em mim como sendo uma fé intelectual, fruto da experiência. Mas a doutrina espírita propõe para a gente isso, uma fé raciocinada. Porque nós entendemos que a dúvida, ela se justifica no homem ponderado. Nós temos todo o direito de colocar em dúvida as crenças, em dúvida as opiniões, em dúvida as ideias. Nós temos que pesquisar. Não crer nas coisas simplesmente porque alguém nos disse. Temos que aprender assim a ter o hábito de estudar sobre as coisas para podermos avaliar essas coisas de maneira mais coerente. O resultado dessa avaliação coerente, a nossa certeza, será uma fé raciocinada. Não podemos ter fé naquilo que não sabemos o que é. Porque se não sabemos o que é, vamos criar um fundamentalismo ou um fanatismo. Então, tem que ter uma avaliação coerente. A fé que possa enfrentar a razão em todos os tempos. Essa é a fé que a gente propõe. Se a sociedade se baseasse nessa postura do enfrentamento da razão em todo o tempo, nós estaríamos bem seguros, porque não teríamos essa condição de imensa dificuldade que vivemos hoje, que é as tais das fake news, onde nós não sabemos de que maneira nortear nossa existência, se podemos acreditar, se não podemos acreditar. Então, é impressionante. E a fé, na verdade, é importante para a gente ir caminhar aqui para o fim. É importante que a gente, para os 40 minutos, né? É importante que a gente possa dizer o seguinte: a fé, ela vem do grego fides, que tem um verbo pistoim, que é ter fé, que é fidelizar. Então, a fé, na verdade, ela é uma atitude não de crença, não de acreditar, mas é uma atitude de sintonia, é uma atitude de fidelidade. A gente que tem fé na proposta, a gente tem que ter fidelidade àquela proposta. Nós que temos fé em Jesus Cristo, nós temos que ter fidelidade naquilo que Ele nos orienta. Fidelidade verdadeira. Seguir sempre aquilo que Ele nos diz. Não adianta acreditarmos em Jesus sem seguir aquilo que Ele nos diz. Então, certa feita, os discípulos disseram para Ele assim: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. E porque ele disse para os discípulos: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda e dissestes a essa amoreira, arranca-te e transplanta-te para o mar, ela vos obedecerá. Porque a fé genuína e autêntica, mesmo pequena, do tamanho de um grão de mostarda, que era uma semente muito pequena, ela confere poder sobre todo o plano material, todo o mundo material. Mas por quê? A história continua. Por quê? Os discípulos disseram para ele aumentar a fé. Ele diz que se tivessem do tamanho de um grão de mostarda, eles teriam poder sobre todo o mundo material. Ia pedir para uma amoreira sair daqui e para lá. E aí ele continua o ensinamento para dizer a eles o seguinte: tiverdes feito tudo o que vos foi mandado fazer, dizei assim: somos servos inúteis, cumprimos apenas a nossa obrigação, nenhuma recompensa merecemos por isso. Na verdade, o que ele está querendo fazer com que os discípulos e com que nós possamos enxergar? Ele está querendo fazer com que nós todos enxerguemos que nós mesmos podemos aumentar a nossa fé, na medida em que a gente possa trabalhar ela a partir de atos desinteressados. Atos que sejam voltados para o nosso self, para a nossa evolução como espírito, e não em atos ou pedidos que tenham o objetivo egóico, o objetivo, às vezes, de separatividade, nos colocarmos no lugar acima dos outros. Então,
Porque o ego nada faz de graça. A zona da graça é a zona do eu espiritual. Na medida que a gente possa se identificar com o eu espiritual, a gente vai realmente adquirindo uma condição de sintonia com Deus. Porque o nosso self, o nosso espírito, ele está totalmente sintonizado com o Deus que vive em todos nós. Nós somos essa parcela de Deus, nós temos uma semente de Deus em nós. E essa semente está vibrando em total sintonia com Deus, está conduzindo a nossa existência para que possamos cada vez mais evoluir. Né? Então, para a gente chegar ao fim, eu quero falar da fé de Paulo. Paulo foi aprendendo, Paulo foi contra os cristãos, ele massacrou, ele realmente levou muitos cristãos à morte, tudo por conta de orgulho, porque ele estava preso àquela fé que ele tinha, mas ele estava preso por conta do fanatismo. Ele já compreendia o sofrimento que o fanatismo e a ignorância podem trazer ao mundo. Compreendia em função de si mesmo, porque ele tinha levado sofrimento aos cristãos, tinha levado sofrimento às pessoas por conta daquele momento que ele vivia de forma a ter uma fé com essas características de fanatismo. Então ele foi entendendo tudo isso e foi sofrendo, depois que abraça o cristianismo, ele vira para o Cristo no momento que o Cristo aparece a ele e que pergunta: Paulo, por que me persegues? Ele não pede desculpas, ele não fica complexado, ele realmente não entra em depressão, ele faz a pergunta fundamental que todos nós devemos sempre ter isso como exemplo em nossa existência. Porque todos nós erramos, todos nós caímos. Então Paulo percebe que tinha errado, que tinha caído e que tinha se equivocado. Ele pergunta para o Cristo: o que queres que eu faça? Como que eu vou me recuperar? O que eu posso fazer para me recuperar daqui para frente? O que queres que eu faça? Então ele vai dizer depois que ele aprendeu que o maior testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da causa. Trazendo isso para nós, o maior testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória sobre nós mesmos. Vencendo as nossas dificuldades, vencendo o nosso orgulho, vencendo o nosso egoísmo, vencendo todas as nossas dificuldades. Esse realmente é o maior testemunho, nos alinhando, cada vez nos identificando mais com o Cristo e com sua doutrina. Ele entendeu também as sutilezas das circunstâncias que o conduziam ao testemunho. Se tanto ele tinha feito, vivemos num mundo de ação e reação, ele tinha que passar por todas aquelas dificuldades para que ficasse quite perante a lei, para que ele próprio estivesse reintegrado em si mesmo, em paz consigo mesmo, para que então pudesse produzir de forma mais eficaz possível. E faz uma trajetória brilhante, deixa um conteúdo tão profundo para que a gente possa estudar. Paulo é o mentor de todos nós, eu creio, aqui no Espiritismo, porque ele tem a missão espiritual de conduzir a todos aqueles que se perderam pelo intelecto. Então é uma missão que faz com que ele esteja realmente muito unido a todos nós, os espíritos. No final da vida, quando seu carrasco está para decapitá-lo, e o carrasco se apieda dele, ele diz ao carrasco: não sou digno de lástima. Tendes antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função da vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. É assim. Muitas vezes nós ainda estamos presos às obrigações grosseiras da vida transitória. E é a oração e é a fé como esse ingrediente que possa potencializar a nossa oração, que vai permitir que caminhemos para essa libertação de nós mesmos, libertação dessas obrigações grosseiras que ainda nos prendem. Então, agradeço a vocês a oportunidade
e estamos aqui à disposição. Boa noite a todos. Que Jesus possa abençoar a todos. Muito obrigado. Então, deixa eu ver se teve alguma pergunta. De Viva Cerqueira 2. Podemos, então, meditar na oração? Depende, né? Se não for uma meditação definida para algo específico, a meditação é um tipo de oração, sim. A meditação é um tipo de oração. Mas Madre Teresa fazia um tipo de meditação, porque ela estava meditando em Deus. É uma meditação. E é, ao mesmo tempo, uma oração. Certo. Jaciara pontuou aqui, orar é sintonizar com o Criador. Né? Acho que é apenas uma colocação. Exato. Vamos ver. Tem mais alguma? Orar é conectar-se com Deus, né? Jaciara também colocou aqui. Qual a sensação do nosso espírito quando fazemos uma oração? É a pergunta de Georgina Pereira. Qual a sensação de? Do nosso espírito quando fazemos uma oração. Aí depende da nossa concentração, né? Cada vez, obviamente, que a prática e a repetição vai permitir que a gente possa estar mais tranquilo. Óbvio. A oração vai nos conectar com o plano superior, com os nossos mentores, com os espíritos que nos auxiliam, e nós sempre vamos sair do estado de oração, do estado de prece, de uma certa maneira fortalecidos, refeitos fortalecidos. Certo. Teve uma colocação de Lisiane, Deus é amor e sempre está atento a todos nós. Precisamos estar conectados com o nosso Pai. Verdade. É fundamental. Isso. Teresa de Ávila dizia que só Deus basta. Então, essa conexão com Deus, nada me turba, nada me perturba, só tenho a Deus, mas só Deus basta. Muito bom. Teve mais uma colocação, oração é igual a orar mais ação. É verdade. É verdade. Ajuda-te que o céu te ajudará. Exatamente. Aí teve muitas pessoas conectadas. Viva Cerqueira falou também que a fé raciocinada não costuma falhar. É verdade. Rochelle Estrela pergunta: é possível exercitar a fé? Sim, sim. Na medida em que a fé, na verdade, você vai exercitá-la na medida em que você se desconecte de si e que você utilize ela como esse ingrediente de conexão com Deus em prol dos outros, em prol dos semelhantes. Você se torna, então, um instrumento de Deus e a sua fé é potencializada. É o que Jesus nos ensina. Ensinou aos discípulos que era a maneira deles aumentarem a fé deles. Eles aumentariam a fé na medida em que eles praticassem atos desinteressados. Na medida em que a gente pratique atos que não tenham o nosso interesse pessoal, mas o interesse da coletividade, a nossa fé aumenta de forma significativa. Maravilha. Ela mesma fala depois, Rochelle, ou a fé é resultado das nossas longas experiências. Também, né? Na verdade, as nossas experiências vão permitindo que a gente se desencante aqui, se desencante ali e se volte para Deus. Na medida que nós nos voltamos para Deus, nós passamos a construir, passamos a ter uma fé. Teresa de Ávila dizia uma coisa também muito interessante. Ela dizia que a gente
nos primeiros, Deus é um ser que vive no íntimo de nós mesmos. Como se o nosso corpo fosse um castelo. Como se fosse um castelo, ele vive naquele espaço mais profundo. Ela disse que são 7 moradas. Que a primeira morada é ao lado de fora do castelo, que somos nós vivendo do lado de fora do castelo, na floresta, perto de animais peçonhentos. Somos nós quando ainda não conhecemos Deus. Quando não conhecemos Deus, nós estamos do lado dos animais peçonhentos, praticando todo tipo de coisa abominável e achamos que são coisas normais. Quando nós passamos a conhecer Deus, nós entramos dentro desse castelo. E aí nós vamos, então, ter, a princípio, vergonha daquilo que nós fazíamos lá. E por isso a gente, a princípio, não fala de Deus, ainda tem vergonha, mas a gente já escuta. Determinado tempo, a gente passaria, então, para a terceira morada, que é quando a gente deixa de ter vergonha e passa também a ouvir e a falar em nome de Deus. Então, é muito interessante esse processo. Um dia a gente vai falar só dele. Muito bom. Já a Ciara comenta, fé é entrega, é confiança, é certeza da existência do amor e da compaixão do pai pelos seus filhos. Exatamente. Aí tivemos aqui elogios, falando muito bom, porque a palestra foi muito boa. O pessoal da SecLu está aí online também. Muito esclarecimento, gratidão, um abraço fraterno. Então, um abraço aqui para o pessoal da SecLu também, que estão começando online, né? Eu preciso fazer uma palestra para a SecLuz também. Que bom. É importante que todo mundo faça palestra online e que mais e mais pessoas possam ter acesso, né, a essa mensagem, ao espiritismo, que a gente fique parado, né, enquanto a gente não pode voltar às atividades presenciais. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Estamos aí nos minutos finais. Então, já que não temos perguntas, Rochelle agradece aí as respostas. Muito obrigada também pelas perguntas, pelas colocações de todos. Agradecemos que todo mundo está acompanhando. A gente vê que tem várias pessoas que sempre entram. Então, a gente agradece muito. E pede para que vocês sempre divulguem, né? Para que mais e mais pessoas possam ter acesso, assistir, se conectar, receber, né, essa mensagem de otimismo, a mensagem do espiritismo, tá? Então, os avisos finais, antes da gente encerrar. A nossa próxima palestra é quarta-feira pela manhã, quarta-feira, 9 horas. Nós estamos mantendo as atividades doutrinárias da Casa da Fraternidade online, né? Então, a gente tem segunda, 20 horas, quarta, 9 da manhã e sábado, 16 horas. Então, nossa próxima palestra é a quarta-feira, dia 13, 9 horas da manhã, e o tema será A Família e os Desafios da Convivência, com César Caires. Então, desde já, todos convidados a participar aí do nosso encontro, quarta-feira. E agradecemos mais uma vez a Edson Moreno. Muito obrigada por ter topado hoje. Eu que agradeço a oportunidade. E com certeza foi uma palestra muito boa, muito esclarecedora. Temos muitas coisas para amadurecer e pensar aí durante esses dias, né? Até a próxima palestra. Aproveitar para colocar em prática as coisas, né? E é isso. A gente ainda tem 10 minutos, então se você quiser aproveitar aí mais 5, que a gente sempre acaba 5 antes de findar o prazo, né? Para a gente não perder o vídeo. Então, você pode fazer alguma colocação e fazer a prece de encerramento, tá? Não, acho que assim, eu só quero mesmo agradecer a oportunidade, agradecer o carinho das pessoas que se colocaram, que toleraram, tiveram pacientemente aqui para me ouvir. O trabalho com Jesus, na verdade, é um trabalho que é a união de todos e não existe principal, não existe alguém que tenha maior evidência, sempre um corpo único que se une em prol desse objetivo de divulgar essa mensagem de Jesus. Eu acho que é importante a gente se entregar, é muito difícil para nós que não temos o costume, mas a gente tem que se
desvestir da dificuldade, enfrentar e desvestir de qualquer tipo de medo e seguir em frente. Eu agradeço a todos. E você quer que eu faça a prece, então? Não? Por favor, vou botar aqui o Tá. sonzinho. Pode fazer. Amigo Jesus, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos, dessa vez, contribuindo contigo, esclarecendo, Senhor, principalmente a nós mesmos, porque compreendemos que, na medida que podemos melhorar a nós mesmos, esta é a melhor maneira de podermos contribuir para a melhora do mundo, do planeta. Que o Senhor possa abençoar a todos nesse momento de ansiedade que vivemos, mas temos a certeza de que não estamos ao léu e de que nosso planeta tem um governador planetário que se chama Jesus, que está no mastro. A Ti, Senhor, nos entregamos, a Ti entregamos todas as nossas incertezas e esperamos poder seguir contigo hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Edson, mais uma vez, obrigada. E Obrigado. encerramos essa transmissão, tá bom? E aí amanhã já vai estar lá no YouTube. Tá certo? Okay. Boa noite a Um todos. abraço para o Luiz, tá? Tudo de bom. Tá, obrigada. Boa noite. Tchau. Tá bem. Tchau.